Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Nós vamos estudar esse livro de Neemias, porque esse livro ele é muito importante, porque ele traz realidades espirituais para os nossos dias. Esse livro vai tratar de alguns assuntos muito importantes. É um período da história de Israel semelhante ao período que nós estamos vivendo. Será que nós não estamos passando? Será que eu e você não estamos passando essa crise de ansiedade, de preocupação? A economia, daqui a alguns dias, ela já está fragmentada. Então são situações que nós vamos viver no nosso dia a dia. Eu quero desafiar você a participar e mergulhar nesse livro de Neemias, que nós vamos aprender coisas muito importantes. Como, por exemplo, Neemias vai falar sobre a marca do Consolador. A palavra Neemias significa consolador. Neemias é um tipo do Espírito Santo no Antigo Testamento. E o Espírito Santo está interessado na minha vida e na sua vida. Está interessado em nos restaurar. O Espírito Santo está interessado em transformar as nossas vidas. Áreas das nossas vidas que precisam do cuidado e do tratamento de Deus. Então esse livro é um livro tremendo para nós estudarmos. Ele vai falar também sobre uma sociedade fragmentada, uma igreja doente. Neemias também vai falar sobre esse manual de liderança. Na realidade é um manual de liderança moderna, onde a gente aprende a planejar o nosso trabalho, organizar nosso tempo, nossos recursos, integrar nossas tarefas com a tarefa dos outros, motivar, avaliar resultados. Neemias também vai nos ensinar a lidar com oposição, como trabalhar com entusiasmo, sem perder a motivação quando enfrentamos oposição, críticas e conspiração. Então, o verdadeiro líder na concepção de Neemias é aquele que está disposto a abrir mão do seu conforto e de seus sonhos para abraçar desafios e riscos, quando esse desafio é resgatar a dignidade daqueles que estão debaixo do opróbrio. Será que nós não estamos precisando trabalhar, nós não estamos necessitados de nos envolver nesse projeto de Deus, como Neemias se envolveu? Neemias, então, ele vai narrar para a gente uma história de um líder que foi um líder vencedor. Eu tenho certeza que você também quer ser um líder vencedor, que você quer ser um bom discipulador, que você quer ajudar as pessoas. E Neemias, ele tem esse papel, ele incorpora o Espírito Santo e vai ser um livro tremendo para que a gente possa estudar. Neemias é uma narrativa que, dando um pano de fundo histórico, ele acontece num período em que Judá é levado cativo para a Babilônia, e depois de 70 anos cativos na Babilônia, Judá então é autorizado a retornar para Jerusalém. Então a Babilônia era um império muito grande, Nabucodonosor havia levado o povo de Israel cativo, preso para a Babilônia. Mas depois, nessa passagem aqui de Neemias, já não é mais o Império Babilônico, é o Império Medo-Persa, que conquistou o Império Babilônico. E a Bíblia fala que então Neemias vem com um coração para restaurar novamente os muros de Jerusalém que estavam derribados e as portas estavam queimadas a fogo. Será que esse não é um período que nós estamos vivendo? Como que está a minha vida, como está a sua vida, como estão as nossas vidas nesse período que estamos enfrentando de pandemia, esse período tão difícil? Mas eu creio que é um período em que nós vamos ver a restauração da nossa família, a restauração da nossa nação, a restauração da igreja do Senhor Jesus. Olha, vou dizer para você, eu creio de todo o meu coração que todo vale vai ser aterrado e todo monte vai ser nivelado nesse período, para que o Senhor Jesus possa vir,
porque eu creio que depois desse período nós vamos viver o avivamento do Senhor Jesus. Amém? Então vamos acompanhar comigo o livro de Neemias. Eu quero que vamos tentar estudar todo o livro, versículo por versículo, e eu tenho certeza que isso vai edificar a minha vida e edificar a sua vida também, tá bom? Então vamos lá, Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Olha que interessante, você vê que Neemias, então, ele vai se preocupar, ele vai fazer perguntas a respeito de Jerusalém e a respeito dos irmãos, dos seus patrícios que estão lá em Jerusalém. Veja, ele está na cidadela de Suzã, ele está ali na Babilônia, que agora é o Império Medo-Persa. Ele está naquela situação como copeiro do rei, numa situação confortável, porque ele está num cargo de segurança, de confiança do rei, que os copeiros eles experimentavam a comida antes de chegar na mesa do rei, para que o rei não fosse envenenado. E olha que coisa interessante a gente notar que Neemias, apesar da sua posição de conforto, apesar de estar numa posição de segurança, que o cargo lhe oferecia, ele está preocupado. E ele faz as perguntas para Anani: como estão os meus irmãos em Jerusalém? Como está Jerusalém? Por que Jerusalém? Porque para o judeu, Jerusalém representa o cimo da sua fé, representa o ápice da sua fé, porque lá em Jerusalém está o templo do Senhor. E apesar de Neemias ter nascido no cativeiro, apesar de Neemias ter nascido na cidadela de Suzã, ele está preocupado, ele faz perguntas. Então, quando você faz pergunta para as pessoas, você tem que entender que essas pessoas vão te dar uma resposta. E quando nós fazemos pergunta, então nós estamos prenunciando que nós vamos ajudar, que nós vamos nos envolver com o problema das pessoas. Você já fez alguma pergunta para alguém e a pessoa começou a despejar sobre você uma série de situações que ela está passando, problemas, dificuldades, e aí você pensa: meu Deus, o que eu vou fazer numa situação dessa? Pois bem, pois Neemias ouviu que Jerusalém, os muros haviam caído, né? Mas Jerusalém para o judeu representa algo tremendo, representa muito mais do que uma cidade da onde os seus pais nasceram e da onde o povo de Deus foi gerado. Jerusalém representa a vida espiritual daquele povo. A Bíblia diz aqui no Salmo 122, que é uma poesia sobre Jerusalém. Eu queria ler com vocês, Salmo 122, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então aqui, Davi, o principal rei de Israel, o principal rei dos hebreus, ele aqui faz, né, uma devoção, uma poesia de devoção a Jerusalém.
Ele fala que quando você se preocupa com Jerusalém, então você tem prosperidade, você tem vida. Então, aqui está representada a espiritualidade do povo de Israel, esse povo se preocupando com Jerusalém. E nós hoje? E você hoje? E eu? Como que nos vemos numa situação dessa? Veja, a palavra de Deus diz que a coisa mais importante em Jerusalém era o templo do Senhor. E nós somos o templo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, através do seu sangue precioso, nos comprou. E nós somos agora templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Então, você veja que a importância de nós fazermos esse paralelo para a nova aliança que estamos vivendo hoje e que nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, assim como Jerusalém para os judeus era as mais profundas preocupações do seu coração, assim também o Espírito Santo de Deus na nossa vida, o nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser a coisa mais importante das nossas vidas. Tem que ser o nosso maior bem, tem que ser o nosso maior anelo. Eu queria perguntar para você, como está a sua vida? Como está a sua vida nesse período que você está enfrentando? Como é o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? O que você está vivendo? O que você está experimentando nesses dias? E qual é a importância que você tem dado para a sua vida espiritual? Neemias, então, voltando aqui para esse relato bíblico, Neemias faz essas perguntas. E essas perguntas levam Neemias a se comprometer com aquela situação, a se envolver com aquele processo que estava acontecendo em Jerusalém. E assim também, se você for ver na vida de Jesus, Jesus fazia pergunta, como fez pergunta para os seus discípulos. Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Uns diziam João Batista, Elias, Jeremias. E Jesus perguntou, e vós, aos seus discípulos, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro então tem a revelação de Deus quando Jesus faz a pergunta. Então sempre a pergunta vai trazer benefício. Nas perguntas, as respostas, a gente vai poder conhecer o coração das pessoas e poder ajudar as pessoas. Você quer ser um discipulador? Você quer ser uma pessoa usada por Deus? Então esse livro de Neemias vai trazer ao seu coração, ao meu coração, princípios de liderança, princípios de um discipulador. Porque a primeira coisa que o discipulador faz é fazer perguntas. Porque as perguntas vão gerar o quê? Vão gerar respostas. E a palavra de Deus diz que perguntas importantes, não perguntas superficiais, é lógico, mas perguntas servem para quê? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Nós só vamos conhecer as pessoas através daquilo que elas falam. Então, se você quer ser um bom líder, um bom discipulador, se você quer ser usado poderosamente nas mãos de Deus, você precisa fazer pergunta para as pessoas e se envolver com o problema delas. E quando você faz isso, com certeza, você vai ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas. Quantas pessoas estão ao seu derredor numa situação fragmentada, como estava a situação de Jerusalém? Jerusalém aqui estava com seus muros caídos. E você pode perguntar para mim, mas qual o significado dos muros caídos, né? Naquela época, quando se ia edificar cidades, a primeira coisa que eles faziam era construir muros, porque muros representavam segurança, muros representavam fortaleza contra os inimigos. Então, primeiro se construía o muro, depois se construía a cidade. Os muros transmitiam a segurança. Vocês lembram quando Josué foi invadir, não é, a cidade de Jericó, e os muros eram altos, mais de 10 metros de altura, com 5 metros de largura. Pessoas moravam dentro dos muros, porque os muros simbolizavam a segurança daquela cidade.
Assim também, as nossas vidas precisam estar muradas, precisam estar seguras, precisam estar guardadas pelo Senhor. E aqui então, Neemias representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo está preocupado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o tipo de relacionamento que você tem tido com o Espírito Santo de Deus? O quanto você tem aberto a sua vida e o seu coração para você receber do Senhor um direcionamento, assim como Neemias. Só para você ter uma ideia, o muro foi reconstruído em poucos dias, porque Neemias, como símbolo do Espírito Santo, ele foi usado poderosamente por Deus. Assim também Deus quer usar a sua vida. É interessante notar que a palavra de Deus diz que Neemias, diante dessa situação, de um problema sério e grave que Jerusalém estava passando, ele tomou uma atitude. E eu, como líder, você, como líder, pessoas que amam a Deus e querem servir o reino de Deus, a gente, diante de um problema, existem chaves para que esses problemas sejam resolvidos. E aqui Neemias vai nos dar chaves de como resolver os problemas. Então ele fala aqui no versículo 4 do capítulo 1. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Interessante que ele começou a orar e jejuar no mês de Quisleu, novembro, dezembro. E no capítulo 2, quando ele vai diante do rei, no mês de Nisan, é um período de 3 a 4 meses. Ele disse, eu estive orando e jejuando por alguns dias. Só que esses alguns dias, talvez na sua cabeça, na minha, poderíamos pensar um dia, 2 dias, ou metade de um dia. Não, foram mais de 100 dias, foram mais de 3 meses que Neemias orou e jejuou para que aquela situação fosse resolvida, para que ele obtivesse resposta de Deus. Então, eu queria desafiar você nesse primeiro momento do nosso estudo a você buscar o Senhor, a você saber que não existe problemas que não tenha soluções. Todos os problemas têm soluções. Diante do Senhor, todas as crises têm um caminho, porque se Deus não abrir o mar, eu e você vamos andar sobre as águas. Então eu quero que você pare e reflita, porque maior é a obra que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida do que através das nossas vidas. Então quem sabe essa situação de Jerusalém seja a sua situação, seja a nossa situação. Então eu quero orar por você, para que Deus restaure áreas da sua vida, restaure o seu coração, áreas que estão fragmentadas, áreas que estão destruídas pelo inimigo, e Deus quer reconstruí-las novamente. Então esse estudo de Neemias vai ser um estudo de que o Espírito Santo vai perscrutar não apenas o nosso coração, mas vai nos dar também força, vitalidade e munição para que a gente possa vencer os desafios da nossa vida e ajudar pessoas também que estão precisando. Então quero orar por você nesse momento, para que Deus possa te abençoar e encher o teu coração dessa expectativa e desses princípios de Deus. Amém? Senhor, eu abençoo meu querido, minha querida que está nos assistindo, os nossos irmãos, nossos amigos. Senhor, eu quero pedir a graça do Senhor, Espírito de Deus, começa agora a fazer uma obra tremenda de restauração no coração do meu irmão e da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.